Vamos a essa pergunta então. Tá na hora da VD Azul? Já posso realizar o meu lucro? Primeiro, deixar claro para vocês que não posso fazer indicação nenhuma e volto a dizer mais uma vez, não sigam conselhos, não sigam indicação. Crie a sua metodologia de investimento, crie o seu racional, analise de tudo um pouco e escolha os melhores ativos dependendo da sua necessidade. Quanto tempo que você precisa, qual a rentabilidade que você espera, quanto que você aguenta em relação aos riscos e às oscilações e em cima disso vá construindo a sua carteira. É assim que é o ideal. Eu não vou responder em relação ao Azul, mas eu vou comentar com um exemplo como que eu faço. Não é uma recomendação, é apenas um modelo, uma estratégia que eu tenho nos meus investimentos para empresas que eu considero estarem esticadas, estarem com preços já um pouco alto, ou empresas de alto risco. Então vejam aqui como é que eu faço neste exemplo. Vamos lá, vou mostrar para vocês, hipoteticamente, falando sobre Magazine Luiza. Tá? Então, se tivéssemos aqui a Magalu, lá em março de 2019, tivéssemos comprado a Magalu no preço médio de R$ 22,50. Então eu compraria 500 unidades, que totalizam, neste caso aqui, R$ 11.250, certo? Lá em março do ano passado. Então depois de um ano e pouco, agora em agosto de 2020, a cotação da Magalu chegou aí nos R$ 90. Então o que eu faço? Eu vendo parte dessa minha posição. Então eu vendo 200 unidades de Magalu, o que dá aqui R$ 18.000. O que acontece aqui? Bom, o que é importante salientar? Eu pego de volta os meus 11.250, eu mando para minha carteira e eu pego um lucro. Neste caso aqui, eu obtive o principal mais um lucro de 60%. Isso aqui eu já trouxe de volta para a minha carteira. Carteira real. E o que é importante? Eu tenho aqui uma diferença de 300 unidades de Magalu, onde agora, independente do que acontecer com essa empresa, independente se eu achar que ela está esticada ou se ela cair, eu estou trabalhando apenas com o meu lucro. As pessoas perguntam, mas você vendeu 90? E se ela chegar a R$100, você não vai ter perdido? Bom, se eu chegar a R$100, você pode ter perdido? Então, se eu tenho 300 unidades aqui, mas e se ela chegar a R$1? Eu vou ter R$300. E se ela chegar a R$100? Aí eu vou ter 300 mil. Independente do que acontecer com a empresa que eu ainda acredito nela, eu estou trabalhando de uma maneira gratuita. Esse dinheiro para mim foi grátis, ele já foi parte do meu rendimento. Então, retiro o principal, retiro uma lucratividade que eu acho interessante e deixo o resto trabalhando na empresa. Mais ou menos essa é a filosofia que eu tenho para empresas que me parecem um pouco esticadas. Fiz isso com Magalu, fiz isso com o Banco Inter e também com aquelas empresas de maior risco. Lembrando que na minha carteira, não é uma recomendação, apenas um exemplo, na minha carteira eu tenho 85% do valor em empresas mais sólidas, eu tenho 5% estão focadas em criptomoedas e tenho 10% trabalhando em empresas de alto risco, que podem ter um turnaround, que podem ter um grande aumento, e eu, às vezes, em médio prazo, posso fazer um pouco de caixa. Então seria essa a estratégia que eu queria mostrar como exemplo para a análise de vocês. Um abraço. Então, pessoal, esse que é o meu racional. Lembrando que para até R$20.000 por mês, eu tenho isenção do imposto de renda. Então, esse valor, vocês podem ver que no exemplo que eu fiz, ele ficou abaixo dos R$20.000. Então, não há aí pagamento do imposto de renda. É importante que não se esqueçam de calcular isso. Porque muitas vezes, se você vender um pouquinho a mais, você sai do limite de isenção e aí tem que emitir a DARF, tem que emitir o pagamento dos impostos, que vai te tirar um pouco desta lucratividade. Não é realmente uma indicação, é apenas uma metodologia. Eu uso isso para ficar mais tranquilo, porque aí, independente do que acontecer com a empresa, se ela subir eu ganho bem, se ela cair eu também perdi em cima de um valor que eu obtive com lucro. E aqueles valores que eu fiz as vendas, eu posso fazer um investimento em algumas empresas que em cima da minha análise, da minha interpretação dos indicadores, ainda estão baratas. E essas empresas teriam um alto potencial de rendimento. Assim que eu vou mesclando e arrumando e ajustando a minha carteira, tentando minimizar os riscos e aumentar a possibilidade de ganhos, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez por compartilharem comigo o tempo de vocês. Até mais.